Olá pessoal, meu nome é Renata Zanchi Bittencourt, sou advogada criminalista e hoje eu estou aqui para nós conversarmos a respeito do último ocorrido no Big Brother 23, em que o MC Guimê e o lutador Cara de Sapato foram excluídos do reality show sob a acusação de suspeita do cometimento do crime de importunação sexual contra a sister, a mexicana Dania Mendes, se eu não me engano. Então, nós vamos analisar de uma forma técnica, porém com mais simplicidade, para que pessoas que não são da área jurídica possam entender também do que se trata essa legislação e o que busca, qual é a proteção que essa legislação busca, tá? Então, é importante a gente lembrar, né, que essa legislação é do ano de 2018 e o contexto que se deu a aprovação desse novo tipo penal foi num contexto em que as mulheres estavam sendo vítimas de vários crimes sexuais ocorridos em espaço público. Não sei se vocês lembram daquele fato em que o homem ejaculou no pescoço da mulher no transporte público, num ônibus, se eu não me engano, no estado do Rio de Janeiro. Teve outro cabeleireiro também que ejaculou na cliente dele que estava no lavatório. Enfim, tiveram vários casos e antigamente, antes da entrada em vigor dessa legislação, atos dessa natureza que são extremamente graves, que trazem, né, consequências gravíssimas para as vítimas, era tratado apenas como contravenção penal, ou seja, como crimes de menor potencial ofensivo. Imaginem vocês, né, que isso seja de menor potencial ofensivo, imagina. Então, em razão de que estava cada vez mais latente a necessidade de dar uma resposta, né, à sociedade, a Câmara, então, de Deputados, né, com todo o trâmite, depois que se eu não me engano, foi uma deputada do partido Podemos que fez essa proposta legislativa. Enfim, fizeram a proposta legislativa, foi aprovada, entrou em vigor e começou a ser, então, os ofensores começaram a ser punidos a partir desse diploma legal que foi introduzido no nosso ordenamento jurídico a partir da lei, deixa eu dizer aqui para vocês, é a lei 13.718 de 2018, que introduziu o artigo 215A no Código Penal. O artigo 215A, ele diz assim: praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de outrem constitui crime, e a pena é de reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não configurar crime mais grave. Ok? Então, para que a gente entenda, né, parta do pressuposto em que houve um possível cometimento de importunação sexual naqueles vídeos que já circularam a internet inteira, do MC Guimê apalpando o seio e a bunda da sister, dessa mexicana, e o Cara de Sapato, né, roubando aquele beijo não consentido, né, aparentemente não consentido pela participante do reality. Então, aconteceu isso, eu já analisei as imagens, e assim, a minha proposta aqui também é que a gente possa fazer uma análise sociológica, porque essa objetificação, né, do corpo feminino, essa coisificação é discutido já na filosofia feminista e no direito das mulheres há muito tempo, né? O quanto essa sociedade agarrada no patriarcado ainda imprime suas características machistas ao ponto de achar que uma mulher não pode estar ali numa festa com uma roupa mais curta, bebendo uma bebida alcoólica, que ela estaria suscetível, então, a ser agredida dessa forma, né? Não é mesmo? Mas antes da gente falar dessa análise, né, e de certa forma também imprimir a minha opinião aqui, eu quero analisar com vocês o tipo penal, que fala, né, sobre anuência, fala sobre própria lascívia, fala daí a gente já desdobra na questão de se a ação é pública, condicionada, representação ou incondicionada, ou seja, se a vítima é quem vai dizer se vai querer fazer a representação criminal ou não. Enfim, tem vários detalhes que a gente pode conversar, tá?
Primeira coisa que nós sempre, os advogados, os juristas no geral, né, as pessoas que trabalham com leis, o fazem quando vão analisar uma legislação do direito penal, é analisar o tipo penal, analisar o núcleo penal, ou seja, qual é o âmago daquele diploma legal. E aqui eu posso dizer para vocês sem dúvida alguma que é sobre praticar o ato libidinoso. Mas daí as pessoas podem me perguntar, tá, Renata, mas o que é, afinal de contas, o ato libidinoso? Porque a gente aqui pode incorrer no erro de confundir importunação sexual com assédio sexual, por exemplo, ou com com assédio sexual ou com o próprio estupro, né? Então, são todos crimes sexuais, então a gente tem que analisar o tipo penal, analisar o que dispõe a lei para que a gente possa caracterizar um tipo penal e, acima de tudo, diferenciar um do outro, até mesmo porque a importunação sexual vem com uma pena muito maior, por exemplo, do que o assédio sexual, tá? Então, por ato libidinoso, a gente entende que trata-se de qualquer satisfação de desejo sexual. Então, pode ser algo mais bizarro, assim, tem gente que, não sei lá, pegou no pé da pessoa. Se for para satisfazer desejo sexual, é ato libidinoso. E se a vítima, né, se a ofendida não consentiu e se sentiu violentada, configura crime de importunação sexual, certo? Então, assim, outra coisa muito importante de se falar aqui é que o crime de importunação sexual, ele é ação pública, é uma ação penal pública incondicionada à representação, ou seja, independente se a mulher, por exemplo, se a Dânia chegar e disser assim, olha, né, que pelo jeito, em razão de tudo que aconteceu, ela já sinalizou que vai ser mais ou menos dessa forma. Se ela chegar e disser, olha, eu não consenti que eles passassem a mão, né, em partes íntimas, mas eu não quero representar criminalmente contra eles, né? Eu acho que não é o caso, enfim, por motivos pessoais eu não quero representar. Mesmo que ela diga isso não vai ter uma relevância, porque a titularidade, ou seja, quem pode intentar ação penal nestes casos de importunação sexual é o Ministério Público, entende? Então, se lá o delegado, né, fizer todos os atos de investigação, né, concluir no inquérito que houve o cometimento, houve autoria e materialidade do crime e fazer o relatório, remeter para o Ministério Público concordar com o relatório do delegado e disser realmente concordo com o delegado, né, diante do contexto probatório, ou seja, de tudo que tem de provas aqui, nós entendemos que houve sim o cometimento do crime, então é apresentado, proposta ação penal e realizada a denúncia, né, e daí o magistrado vai ver se é caso de recebimento, enfim, a gente não vai adentrar os aspectos processuais, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam, e até é um motivo para tirar um pouco do peso dos ombros das mulheres, que as mulheres pensam assim, eu não vou denunciar porque eu não quero terminar com a vida daquela pessoa. Talvez seja isso que a Dânia, essa mexicana, a sister lá, esteja pensando, eu jamais vou prejudicar, mas não é aqui no Brasil, né? Não é uma decisão dela, essa decisão é do Ministério Público, certo? Então, isso também serve para que os homens, né, tomem cuidado com certas situações, porque e já sabendo que não é algo que pode ser discutido com a ofendida, tá? Essa titularidade da ação penal, então, é do Ministério Público, certo? Falamos já sobre o que é o ato libidinoso, né? E eu quero falar com vocês sobre a importância dessa análise no contexto sociológico que surgiu, porque de fato foi um momento em que as mulheres estavam sendo agredidas em espaço público, em transportes, em ônibus, em metrô, né? Teve casos, se eu não me engano, eu acho que o caso do médico, daquele anestesista também foi configurado por importunação sexual.
ou estupro, eu não sei bem, eu não sei ao certo dizer, mas assim, o que eu quero que vocês entendam é que as mulheres, elas estavam nessa onda de crimes sexuais, sendo vítimas de crimes sexuais, que nós realmente precisávamos dessa resposta legislativa para que a sociedade pudesse, né, para que de certa forma a gente se sentisse mais segura, mais protegida. Muitas pessoas colocam suas opiniões, né, dizendo, mas hoje em dia as mulheres não podem mais ser paqueradas, hoje em dia não pode mais um assovio, não pode mais um flerte, mas assim, gente, guardada todas as proporções que a gente releva, né, e aceita a opinião das outras pessoas, há uma diferença gigante entre um flerte, uma paquera, do que importunação sexual, não é mesmo? Então, mesmo que haja esse pensamento, a gente pode perceber que isso está muito agarrado na nossa cultura patriarcal, nessa sociedade machista que muitas mulheres vivenciam, e elas estão tão como eu posso dizer para vocês, é tão natural que muitas vezes a gente tem pensamentos machistas, nós temos atos machistas e não nos damos conta, não é mesmo? Então, cada vez mais que a gente fala sobre esses temas, traz essa escuridão, traz luz para essa escuridão, a gente acaba percebendo que uma mulher estar de mini saia ou um cropped numa festa, dançando, tomando uma bebida alcoólica, não quer dizer que ela esteja permitindo que um homem vá lá, passe a mão na bunda dela, passe a mão no peito dela, tampouco roube um beijo dela, que foi o que aconteceu aqui no Big Brother. A gente não sabe, né, claro que agora, qual é a situação, a Polícia Civil vai ouvir, né, a ofendida, vai ouvir a suposta vítima, porque eu falei pra vocês que nós temos um princípio, que é o princípio da presunção da inocência, ou seja, presume-se inocente até que prove o contrário. Então, claro que ela vai ser ouvida para ver se houve anuência desses atos ou não, né? Porque, pelo que saiu na mídia, os indícios de autoria, ou seja, quem praticou, e de materialidade, né, o que de fato aconteceu ali do tipo penal, né, que foi os atos lascivos, já está configurado dentro do inquérito policial que tá tramitando lá no Rio de Janeiro, né? Então, claro que é fundamental que seja ouvida essa vítima para que ela possa, então, dizer se ela se sentiu agredida, se ela consentiu ou não, e a partir disso, daí vai se seguir o inquérito para que tudo indica que eles sejam indiciados pelo crime. Mas eu, na qualidade de advogada criminalista, sempre entendo que todo o indiciamento, toda a ação penal, ela deve ter uma responsabilidade, porque nós sabemos o quanto é pesado responder um processo penal no Brasil e muitas vezes acaba com a vida da pessoa. Então tem que haver muita responsabilidade por parte dos titulares da ação, que nesse caso é o Ministério Público, né? Eu espero que eles tenham, porque já vi casos que eles não tiveram, tá? Mas então, só para vocês recapitularem, o que aconteceu no Big Brother foi que no dia 16, o lutador de MMA Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, o cara de sapato de 33 anos, e o cantor MC Guimê foram expulsos do programa em razão da suspeita de importunação sexual à mexicana Dania Mendes, que entrou na casa por um período de intercâmbio. Gente, assim, ó, que vergonha, sabe? Porque eu fico imaginando qual é a ideia, qual é a imagem que as pessoas fora do Brasil têm de nós, mas enfim, tá? Então, falei já pra vocês também que tem esse inquérito policial que está investigando, né, que já foi constatado ali os indícios de autoria e materialidade, mas que eles querem ouvir essa ofendida para ver se houve algum tipo de alguma vênia, né, dela, alguma autorização dela para que houvessem aquelas intimidades, ou se ela de fato se sentiu agredida, se sentiu molestada, se sentiu vítima da situação.
ela falou já alguma coisa, né? E outra situação também que aconteceu ali no Big Brother é que esses casos de crimes sexuais, de crimes contra a liberdade, né, sexual, eles, não raras vezes, eles revitimizam a mulher. E foi o que aconteceu quando o Tadeu Schmidt confrontou ela na frente de todos os participantes do reality. Porque muitas mulheres entendem que elas estão ali prejudicando a vida daquele homem, que elas em razão de uma denúncia delas, elas vão destruir a vida daquele ofensor, e por isso que elas não denunciam, não intentam, não concordam com a ação penal, né? Enfim, mesmo que isso seja relevante. Mas o que eu quero falar é que a mulher, ela tem essa tendência de se sentir culpada, de achar que de certa forma ela sofreu aquela agressão porque daqui a pouco eu tava com uma roupa que deu um sinal errado, ou eu falei alguma coisa que deu um sinal errado. Mas é justamente sobre os sinais que eu também gostaria de falar com vocês, porque são os sinais que vão ser a baliza entre vocês estarem cometendo um crime de importunação sexual ou vocês estarem paquerando. O silêncio de uma mulher não pode ser tido como uma aceitação. O silêncio da mulher tem que ser tido como um não. Se a mulher quer ter aquele certo tipo de intimidade com um homem, ela vai dizer sim, eu quero, e dar os sinais claros e expressos. Isso não pode ser subentendido. Entende, pessoal? Então, são análises, para o nosso vídeo não ficar muito longo, são análises sociológicas e partindo do pressuposto dessas questões mesmo do machismo, do patriarcado que nós temos aqui no Brasil, né? Cuidar para que nós, que somos advogados e advogadas, juízes, promotores, policiais, não coloquem a vítima numa situação que nem a Rede Globo colocou, né? O Tadeu Schmidt é maravilhoso, mas na minha concepção, ele errou feio. Dizer também que, embora o MC Guimê já tenha relatado que ele ingeriu uma quantidade elevada de álcool em razão de que ele perdeu, né, o senso, isso não retira a responsabilidade criminal de forma alguma, a ingestão voluntária de bebida alcoólica. E eu acho que as casas noturnas, para que elas se coloquem mais em conformidade com a legislação, o ideal é que elas façam um treinamento dos seus colaboradores para que eles percebam quando uma mulher está sendo importunada de forma sexual, para que eles sinalizem. Eu mesma fui numa casa noturna no litoral que tinha, né, uma plaquinha, um adesivo dizendo que se a mulher de certa forma se estivesse sentindo com medo ou ameaçada, que ela poderia chegar até os colaboradores dessa casa noturna e relatar e buscar ajuda. Então eu acho que quanto mais informação, mais clareza, e menos preconceito, menos machismo, menos objetificação do corpo das mulheres em casos assim, melhor, né? Então é essa a minha análise. Eu espero que eu tenha trazido para vocês pontos importantes e me coloco à disposição para que a gente possa debater esse assunto e muitos outros. Grande beijo!